Boa noite, amados e amadas irmãs. Bem, estamos em setembro e setembro comemora-se o mês da Bíblia. Então, nada melhor do que a gente refletir o que exatamente é a Bíblia, porque às vezes a gente não para pensar o que é a Bíblia e a origem dela. Então, a palavra Bíblia, ela vem do grego e do latim, que significa livro. Nada melhor para descrevê-la, já que ela é um livro, né? Um livro, na verdade, que conta a história de um personagem, não um personagem qualquer. Ela tem duas divisões: o Antigo Testamento, onde ela conta a história de uma nação, que é a nação de Israel, da onde sairia a bênção para toda a humanidade. Então é lá no Antigo Testamento que Deus vem contando, né, como aconteceu essa trajetória dessa nação, e aonde tem a família de Davi, da onde nasce o Salvador da humanidade. E aí, quando nasce Jesus, ela é um divisor de águas. Então é dividido a Bíblia com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento ele vem contando a história desse personagem. A Bíblia ela foi escrita por mais ou menos 40 escritores. E esses 40 escritores eles levaram um tempo de 1500 anos para escrever. Então não foi escrito todos na mesma época. E esses 40 escritores eles eram muito diferentes. Teria de pescadores, médicos, reis, sacerdotes. Então cada um escrevia para um povo, né? Mas todos tinham uma unidade. Então todos falavam a mesma coisa. Mas o porquê? Porque mesmo sendo 40 escritores, na verdade a gente tem um autor só, que seria Deus. Então eles escreveram exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Por isso que ela se completa do início ao fim. E no Novo Testamento, ele vem contando a história de Jesus, né? Que graças a Jesus, ele veio da família de Davi e morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Então foi um preço muito alto que Jesus pagou. Ele pagou o preço de sangue, a nossa salvação. Só que o início de tudo, como conta Gênesis, que Gênesis também significa início, então lá no início da Bíblia ele conta que na verdade a humanidade ela foi criada por Deus para viver em um lugar perfeito e ser um povo perfeito. Porém, infelizmente o homem se rebelou contra Deus e acabou sendo expulso do paraíso. E hoje a gente tem a Bíblia como bússola. Por quê? Porque quando a gente adquiriu o pecado, infelizmente a gente teve que sair do paraíso, e aí Deus fez com que Jesus viesse à Terra, já foi um plano, né, para poder salvar a humanidade. Então, com isso foi escrito a Bíblia, que seria a nossa bússola. Hoje, graças a ela, a gente tem um manual que vai poder levar a gente a morar no céu, porque ainda existe uma promessa, que é nessa promessa que a gente espera, que é a volta de Jesus para buscar o seu povo. Então esse povo tem que estar preparado. E a preparação para esse caminho é esse livro que vai nos dar. Então hoje, graças a esse livro, a gente pode ter a certeza que seguindo, claro que a gente não consegue fazer exatamente, mas se esforçando ao máximo para fazer exatamente o que está escrito aqui, a gente vai conseguir herdar essa promessa de morar no céu com Jesus Cristo. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um versículo que está em Mateus, no capítulo 24, e seria o versículo 35, que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, essa é a certeza de que essa promessa ainda vai se cumprir.